vídeo é um guia definitivo de documentação que você precisa levar para sua viagem da Europa. Aqui eu vou te mostrar quais são os documentos obrigatórios, quais são aqueles que eu recomendo você levar e te dar também algumas dicas para você levar toda essa documentação. Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu, especialista em roteiro de viagem, e se você gosta de viajar, você tá no lugar certo. Uma observação importante, nesse vídeo eu vou focar nos países que estão no espaço Schengen, ou seja, que são os países que estão na União Europeia, como França, Itália, Portugal. Então o objetivo desse vídeo são esses países. Se você vai para outro país, é bom você checar as regras também de países que não estão no espaço Schengen. Por exemplo, o Reino Unido. Se você estiver indo para o Reino Unido, você vai ter que levar toda a documentação que eu listar nesse vídeo, mas também você vai precisar do ETA, que é uma autorização de entrada agora no Reino Unido que você precisa ter. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você emitir o ETA, é muito fácil, super simples. Se vocês quiserem também, eu posso fazer um outro vídeo explicando bem como que emite o ETA, mas não é o foco desse vídeo. O foco desse vídeo são os países do espaço Schengen. Outra observação importante é que tudo que eu disser aqui, todos os documentos, eu recomendo que vocês levem impressos. Por quê? Quando a gente for passar na imigração, que é de fato o momento que a gente vai precisar desses documentos, a imigração é uma área restrita. Então nem sempre eles deixam que você use o seu celular. Vai depender lá do oficial. Então se ele te pediu alguma documentação que estiver lá no seu celular, você pode, óbvio, falar com ele: olha, a documentação tá no meu celular, posso pegar, posso te mostrar? Mas cabe a ele dizer não, entendeu? Então eu recomendo a gente ter tudo impresso, mesmo que não use. Imprima tudo, leva com você para facilitar aí na hora da imigração. O primeiro documento, obviamente, é o passaporte, que é o documento mais importante aí para quando a gente está fazendo uma viagem internacional, e ele tem que estar válido, obviamente. Mas é importante a gente se atentar que para viagem para a Europa, ele tem que estar válido até pelo menos 3 meses depois da nossa volta para o Brasil. Então vamos supor, por exemplo, você vai viajar e você vai voltar para o Brasil, sei lá, dia 30 de janeiro. Se você volta dia 30 de janeiro, ele tem que estar válido por 3 meses após 30 de janeiro. Então, fevereiro, março, abril. Então, ele tem que estar válido até dia 30 de abril, entendeu? Então, tem que prestar atenção a essa data de validade aí do passaporte. Segundo documento é a passagem de volta. É muito importante a gente levar essa passagem de volta impressa, porque isso é algo que comprova que a gente vai voltar para o nosso país de origem. A gente não tem intenção de ficar lá no país, a gente só tem intenção de passear mesmo. Então a passagem de volta, a gente viajar com essa passagem de volta em mãos, é muito importante. Então imprima a sua passagem para você poder comprovar que você vai retornar. Outro item importante é o comprovante de hospedagem. Então se você reservou algum hotel, pega a comprovação da sua reserva, imprime ela e leva também, que isso mostra que você tem aonde ficar, que você vai ficar como turista, que você já planejou a sua viagem direitinho. Se você não for ficar em hotel, vou ficar na casa de um parente, vou ficar na casa de um amigo, não tem problema nenhum. Eu só recomendo que você faça uma carta convite, onde nessa carta convite vai ter os dados do seu amigo ou do seu parente, vai ter o endereço de onde você vai ficar, porque aí você comprova que sim, você tá indo ficar, você tem aonde ficar. E aí os dados da pessoa que vai te receber. Outro item importantíssimo é o seguro viagem. Ele é obrigatório na Europa. O seguro viagem é aquele item que eu falo assim, tudo bem que ele é obrigatório, mas mesmo se ele não fosse, eu recomendaria que vocês fizessem. Porque o seguro viagem é aquele negócio que a gente paga torcendo para não precisar, sabe? Você reza para não precisar, mas se você precisar dele, é uma dor de cabeça se você não tiver. Então, assim, o seguro viagem é um item obrigatório para viagem para a Europa. E ele tem que ter uma cobertura de, no mínimo, 30 mil euros de cobertura de atendimento médico. Quando a gente reserva o seguro, eles sempre mandam pra gente a apólice. Então você imprime a apólice do seu seguro, geralmente vai ter a data lá da sua viagem e vai ter toda a cobertura que o seguro cobre, né, para sua viagem, então você imprime ela também. Se vocês não sabem ainda o seguro viagem que vocês vão usar, eu sempre recomendo o site do Seguros Promo, eu vou deixar o link aqui embaixo, que é um pesquisador de seguros muito bom, onde você consegue comparar os valores aí e as coberturas de uma forma muito simples, muito didática ali no site de cada
de cada empresa. Então tem várias empresas que prestam esse serviço e aí lá tem os comparativos, sabe? Então eu acho que fica muito simples, você consegue encaixar um seguro que tem a cobertura que você precisa, que você busca, e também que encaixe dentro do seu orçamento. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, porque é algo que eu recomendo bastante. Outro item importantíssimo é o comprovante financeiro. A gente tem que comprovar que a gente tem condições de se manter e arcar com a nossa viagem. Isso gera muita dúvida, as pessoas sempre me perguntam lá no Instagram: Lu, como é que eu faço essa comprovação financeira? Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se você estiver levando algum dinheiro em espécie, esse dinheiro já conta, obviamente, né, com o dinheiro que você está levando. Mas hoje em dia, com essa facilidade de cartão, né, eu, por exemplo, geralmente eu só levo no máximo 10% do meu orçamento de viagem em dinheiro em espécie. E eu só levo esse dinheiro em espécie assim, porque vai que dá algum problema, vai que o cartão não funciona, mas é muito difícil. A última viagem eu fui e voltei com dinheiro, porque realmente eu não gastei. Então, assim, muitas pessoas hoje em dia já não levam tanto dinheiro físico mesmo para viagem, né, dinheiro em espécie, e levam mais no cartão. Como que a gente faz para comprovar esse valor que a gente está levando no cartão? Você pode imprimir o extrato, né, imprimir seu saldo. Então, se você tiver com cartões, por exemplo, que eu sempre uso, eu uso a Wise e a Nomad, também vou deixar o link dos dois aqui embaixo, que se vocês abrirem a conta de vocês por esse link, vocês têm uns descontos aí, eu recomendo bastante. Mas aí eu vou lá no aplicativo da Wise e da Nomad, baixo o meu extrato e aí eu imprimo. Você também pode, se você estiver levando cartão de crédito, o limite do seu cartão de crédito também é uma comprovação financeira, porque é um limite aí que você pode usar durante a sua viagem. Então também é válido imprimir. Então, assim, todas essas formas de dinheiro você pode imprimir e levar para comprovar. A ideia dessa comprovação financeira é exatamente realmente mostrar que você não vai passar necessidade durante a sua viagem, que você vai conseguir arcar com ela. Uma dica aí para você que às vezes não sabe o quanto de dinheiro levar. Eu sempre considero para a Europa 65 euros por pessoa por dia. Esses 65 euros é mais para alimentação, transporte ali ao longo do dia e as comprinhas que a gente faz de souvenir. Esse valor é um valor bem confortável, ou seja, você não vai ficar precisando depender de fast food, comer em McDonald's, Burger King todos os dias. Você pode comer uma comida típica num restaurante bom, num restaurante típico, mediano, né? Não vou falar que é um restaurante chique, mas você consegue comer num restaurante tradicional, mediano, experimentar comidas típicas. Então esse valor é um valor que eu sinto segurança, assim, que eu sei que eu vou viver confortável, fazer umas comprinhas ali, nem que seja só um souvenirzinho, dá pra levar tranquilamente. Então é uma média aí de valor que eu geralmente estipulo para as minhas viagens. Outro item muito importante é que você tenha em mãos um roteiro de viagem. É aquilo, às vezes a gente tem no celular, então a gente pode correr risco de mostrar para a pessoa. Se você quiser imprimir pelo menos um resumo aí do seu roteiro de viagem. Não sei se vocês já viram aquela série Aeroportuária Restrita. Foi nela que eu entendi o porquê que eles pedem o roteiro. Porque muitas pessoas, às vezes, elas vão, enfim, né, fazer coisas erradas nos outros países, e aí elas não sabem nem o que tem, elas não sabem nem as atrações que tem no lugar. Elas não têm foto, aí elas são pegas aqui no aeroporto do Brasil, aí o policial fala: onde é que você foi? A pessoa não foi em lugar nenhum, ela não tem foto com nada, vai em Paris, não vê a Torre Eiffel, sabe? Então, assim, é mais pra você mostrar que você de fato é um turista, que você sabe o que você vai fazer, que você tem um planejamento aí de viagem. Então é importante a gente ter esse roteiro em mãos também com a gente, caso eles perguntem sobre isso. E falando sobre roteiro, como eu falei no início do vídeo, eu sou especialista em roteiros de viagem. Eu já tenho roteiros para várias cidades do mundo, inclusive para a Europa já são 10 cidades contempladas aí lá no nosso site com os nossos roteiros. E são roteiros super completos para te ajudar, assim, de forma muito prática na sua viagem. Então já tem tudo que você precisa ali reunido num arquivo de forma muito fácil. Você baixa no seu celular, você consegue acessar, assim, instantes. E aí já tem lá tudo certinho para você, todo o planejamento, todas as atrações a serem visitadas por dia, já tem mapa, já tem link de compra de ingresso, tem dicas de hospedagem, sugestões de restaurante, checklist de viagem. Então, assim, é um roteiro bem completo mesmo, é um guia de viagem para te dar todo esse suporte para você conseguir viajar de forma tranquila, bem planejada e sem ter dor de cabeça, porque eu sei que às vezes planejar a viagem dá bastante dor de cabeça. Então eu vou deixar aqui embaixo também o link lá do nosso site para vocês conhecerem os nossos roteiros.
Outro item que eu acho muito importante a gente levar impresso, não é algo obrigatório, mas eu acho que facilita também a gente comprovar que a gente está indo como turista, é imprimir os ingressos das atrações. Então, se você for visitar algum museu, for passear em algum lugar, fazer alguma visita, enfim, que requer a compra de ingressos, se você tiver esses ingressos em mãos, imprime e leva, porque eu também acho que é algo que pode te ajudar a comprovar, olha, eu vim aqui como turista, eu tô passeando, eu tô entrando em atrações e tudo mais, tô gastando aí meus euros pra entrar nas atrações, que não é coisa barata. Então, assim, eu acho que também é algo que é importante a gente levar impresso junto com a gente. Outro item que não é obrigatório, mas eu recomendaria você levar se você estiver sentindo alguma insegurança aí nesse momento da imigração, que é vínculo com o Brasil. Se você tiver, às vezes você tem uma faculdade que você faz aqui, você tem uma carteira assinada, tem um trabalho que você faz aqui, ou seja, coisas que comprovam que você vai ter que voltar para o Brasil. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que não tem vínculo exatamente, porque eu trabalho de casa, então esse é um tipo de documento que eu acabo não levando. Mas se você tá com uma insegurança muito grande, às vezes você vai viajar sozinho, então viajar sozinho é um tipo de viagem que às vezes gera um pouquinho mais de suspeita na imigração, porque a maioria das pessoas que viajam e acabam ficando nas cidades, né, não voltam para o seu país de origem, são pessoas que viajam sozinha. Então, às vezes, a imigração pode te perguntar um pouco mais. Então, se você estiver inseguro, imprime talvez esse vínculo aí com o Brasil que você tem de alguma forma e leva também, que também é uma documentação que te ajuda aí durante a imigração a passar pelas perguntas que eles podem te fazer. Vamos lá, e precisa de visto para viajar para a Europa? Todo mundo fica me perguntando, Lu, e o ETIAS? Eu tenho que emitir esse ETIAS? O ETIAS, ele é diferente do ETA, que eu falei lá no começo do vídeo. O ETA é uma autorização para quem vai viajar para o Reino Unido. O ETIAS é uma autorização eletrônica para os viajantes que são isentos de visto entrarem na Europa. Mas o ETIAS, até a data de publicação desse vídeo, ainda não entrou em vigor. Já tem anos que eles vêm falando sobre o ETIAS e falando, ano que vem, é 2024, é 2025, agora passou para 2026. E assim, ele ainda não entrou em vigor. Então a minha recomendação é que você fique de olho lá no site do ETIAS, né? Próxima da sua viagem e vai atualizando e vai acompanhando, porque realmente assim eles já mudaram a data muitas vezes. Então até o presente momento da publicação desse vídeo a gente não precisa de nenhum visto e nenhuma autorização para entrar na Europa, mas temos que ficar atentos sim ao ETIAS, porque em algum momento ele vai entrar em vigor. Então tá, e como levar essa documentação toda? E aqui é o momento que eu mais gosto. Gente, quem me conhece sabe que eu gosto das coisinhas organizadas. Então eu levo tudo nessa pastinha aqui, ó. E eu sou super... Gente, eu adoro papeizinhos e organizar papéis. Eu sou meio doida com essas coisas. Não é à toa que eu faço os roteiros de viagem, assim, super organizados, todo direitinho, assim, todo mundo adora, porque eu gosto de coisinhas organizadas. Então aqui, ó, por exemplo, é a documentação que a gente levou na nossa última viagem. Tanto é que tá aqui, ó, dia 7 de abril, não sei se dá pra ler. Super recente, eu não joguei fora ainda. Ixi, o clips caiu. Enfim, tem problema não. Aqui a documentação, ó, aí vamos lá. Quando você vai viajar em família, você não precisa levar essa documentação dobrada, por exemplo, igual aqui eu imprimi para o meu marido e para mim. Porque geralmente a família ela pode entrar junto e passar junto na imigração. Mas, eu vou ser sincera, eu sou meio preocupada, eu fico, vai que por alguma razão eles pedem pra gente entrar separado. Então eu sempre imprimo dobrado. Eu imprimo pra mim e pra ele. E eu gosto de organizar bonitinho, então olha aqui. Vou pegar só de um aqui pra vocês verem. Mas aí não precisa fazer isso, gente, mas é só uma dica, porque vai que vocês gostam. Porque eu acho que facilita na hora. Se ele me perguntar sobre hospedagem, eu já sei onde tá. Se me perguntarem sobre as atrações, eu já sei onde tá. Então, ó, por exemplo, eu imprimo aqui todas... Não sei se vai dar pra ler. Mas eu gosto de botar tudo com tipo esse post-itzinho, né? Aí eu divido. Então aqui, por exemplo, são as atrações, tá vendo? Então tudo de atração tá aqui nesse primeiro bolo. Aí, por exemplo, passagem de volta. Aí eu coloco aqui, ó, passagem de volta tudo nesse bolo. Passagens internas, todas impressas aqui, ó, nesse bolo, tá vendo?
hospedagem. Aí eu gosto de dividir assim, porque vai que ele fala, então me empresta a hospedagem. Aí você vai ficar caçando aquele monte de papel, aí já tá tudo divididinho, setorizado aqui. Mas enfim, é só uma dica aí pra quem gosta de organizar. Eu gosto de deixar assim porque eu acho que de fato fica mais fácil se você precisar de pegar alguma documentação, alguma coisa assim. Então eu gosto de dividir tudo assim com post-it. Mas aí é opcional, né? Mas é só uma dica aí pra vocês, se vocês gostarem de organização e tal. Mas eu sempre levo impresso, tô mostrando aqui pra vocês que eu levo tudo impresso, porque realmente eu acho que é muito importante ter tudo de forma fácil ali pra apresentar pro oficial na hora da imigração. E é isso, com toda essa documentação em mãos, vai ficar muito mais fácil aí de você passar na imigração da Europa. E eu espero muito que esse vídeo tenha te esclarecido, tenha te ajudado. E se te ajudou, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal para outros vídeos de planejamento de viagem, organização de viagem. E me segue lá no Instagram também, @viagemlulu, que é lá onde eu compartilho todas as minhas dicas diariamente e também todas as minhas experiências de viagem ali ao vivo com vocês, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui, beijo!